Alô, pessoal, que bom tê-los conosco em mais um RP Agora. Sempre ao meio-dia, à 13h, de segunda a sexta, e também reprise às 11 horas da noite, quando nós temos aí uma boa audiência. Eu quero, já abraçando aí os nossos assinantes da NET. Temos mais de 120 mil pessoas que assinam a NET aqui na nossa cidade, além dos CatNet, né? Tem também, né, o Sem Alma e Sem Coração. Obrigado aí pela audiência na hora do almoço e também à noite. Nós vamos tentar fazer um resumo dos fatos que estão acontecendo durante essa quarta-feira aqui na nossa cidade e em toda a região. E os fatos também que acontecem em Brasília, que acontecem em todas as partes, que repercutem no nosso dia a dia. Ó, vamos começar aqui com o assunto, viu? A Mari já está aí conosco antes das manchetes, daqui a pouco ela vai entrar. Ô Mari, vamos ver o seguinte. Hoje de manhã, ouvindo as rádios de São Paulo, do Rio, de Minas, de Brasília, no geral aí, a preocupação maior de todos, Mari. Será que nós já estamos nos preparando para comprar insumos para a vacinação em massa que deve acontecer a partir de novembro ou dezembro? Será que já temos suficientemente aí as seringas, as agulhas, os outros materiais? Ou vamos passar o mesmo vexame, Mari, que passamos aí por causa de máscaras, outros apetrechos, né, respiradouros? Vamos nos preparar agora com a lição já pronta? É a pergunta que eu faço para você me responde, Mari. Estamos preparados ou não? Boa tarde, Luiz Storino. O Ministério da Saúde já está estudando essa possibilidade, sim, da compra aí de seringas para não haver esse desabastecimento, principalmente na hora que já tiver a vacina. Pois é, preparando não. Licitações estão sendo abertas para a compra aí no Brasil. Segundo falam, de mais de 100 milhões de seringas na primeira etapa. O estado de São Paulo está comprando em milhões e milhões. É um assunto que eu vou conversar daqui a pouco com o Dr. Baitello, da Secretaria de Saúde, para saber como é que é a expectativa para isso. Já que temos aí mais de 100 vacinas sendo testadas, e agora a novidade é a vacina russa, né? O Paraná diz que vai comprar a vacina e vai produzir a vacina. O que está acontecendo é uma discriminação muito grande com o que acontece fora da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Não é verdade ou não? Falou que é russo... não presta. A Organização Mundial de Saúde não fez testes. Olha aqui, é só estudar um pouquinho de história. Eu não sei se presta ou não presta. A Rússia, até hoje, desde que caiu o Muro de Berlim e que desmoronou a União Soviética, desde depois da Segunda Guerra Mundial, desde que foi aberta aí e fechada a cortina de ferro com a União Soviética, a Polônia, a Alemanha Oriental, a Hungria, a Romênia, a Tchecoslováquia e todos aqueles países, a Polônia, nunca dependeram de ninguém para nada. Essa é a realidade, né? Fizeram bombas, fizeram foguetes, foram os primeiros com o Sputnik para ir ao espaço na década de 50, criaram o maior avião do mundo, que é o Tupolev, criaram o MiG, que é um dos maiores caças do mundo, faz os seus medicamentos e agora foi lá e, para desespero de todo mundo, o que aconteceu? Diz que criou uma vacina, a Sputnik. E o que vai acontecer? As ações dos outros laboratórios começaram a despencar. Aí há desespero. Tanto desespero quanto aconteceu, porque tudo que presta tem que vir dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Itália. Não é verdade ou não? O resto não presta. Do Canadá, talvez. Da Austrália, mais ou menos, aí já começa a ficar. Agora, quando é coisa aí do terceiro mundo, dos BRICS, é chinês, né? É brasileiro, é russo, é sul-africano, é indiano, não presta para nada, né? Só aqui só serve mesmo para entregar para eles patentes. Um exemplo, o laboratório Abbott dos Estados Unidos, ou Abbott, como queiram, ele pegou aqui uma descoberta brasileira autêntica. Autêntica. A picada da jararaca proporciona o quê? Queda de pressão. A pessoa morre por causa disso. Alguém descobriu que se te retirasse algumas substâncias da jararaca, você faria o quê? O remédio para pressão arterial. A maioria dos remédios hoje é feito, talvez, aí com cobras, aí, cascavel, jararaca, aí, e onde foi desenvolvido isso? Nos Estados Unidos. Só a ideia foi... Aí presta, né? 10 bilhões de reais por ano que nós pagamos de royalty lá para eles para ter esse remédio que era nosso. É isso que eles querem com a vacina russa também? Estão aí desesperados, né? Tomara que chegue logo e funcione. É assim.
Os destaques de hoje: Rio Preto registra mais 300 casos de Covid e mais 11 mortes nas últimas horas. Que horror, hein? Diretor da Funfarm, Dr. Jorge Fares, se recupera da Covid e se emociona ao lembrar de momentos difíceis que passou em mais de 40 dias de UTI. Que a doença é muito grave, é uma doença extremamente traiçoeira, que eu acho que precisa estarmos mais cientes na atuação preventiva. Olha só, um idoso sofreu mal súbito e acabou morrendo numa das avenidas de Rio Preto depois de provocar um acidente. A Santa Casa de Rio Preto diz que está com a capacidade esgotada e pagando caro, mas muito caro, porque tem empresários, entre aspas, aí, explorando pelos medicamentos que são utilizados aí para entubar as pessoas. Até nessa hora tem gente que aproveita, né? E os proprietários de restaurantes? Alguns vão abrir na marra ou não vão abrir, hein? Nós vamos contar tudo isso daqui a pouco no nosso programa, é isso? Olha aqui, isso pode acontecer na próxima sexta-feira, dia 12 de agosto, uma quarta-feira. Nós estamos no inverno bem brasileiro, o ano é 2020, o nosso programa, o RP Agora, já está no ar. Nós queremos receber aqui todos com um grande abraço, com todo respeito, com todo carinho, os nossos telespectadores. A cada dia a nossa audiência aumenta mais. Estamos aí também nas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais aí? Que nós temos aí, por exemplo, o Facebook da Insá TV. Nós temos aí também o Facebook aí do RP Agora, só você colocar isso. Nós temos o Facebook da TV Rio Preto. O nosso Instagram aí, qual que é o nome dele aí que eu esqueço? RP Agora Oficial, é onde você tem no Instagram aí a postagem do meu querido amigo Luizinho, que é o nosso homem aqui responsável pelas redes sociais, que divulga não só o nosso programa, mas todos os programas da casa que nós estamos aí nas redes sociais. Então eu peço para você, vá nas redes sociais, curta, comente e compartilha, não é isso, ô Sem Alma? E também aqui o câmera, o Sem Coração, que está aqui desse lado. 2 câmeras do outro mundo, né, seu Matheus? Doutor Baitello já está conosco, Mari. Vamos aí conversar com o doutor Baitello, que é médico. Vamos liberá-lo logo, porque tem muito trabalho. Está aí o doutor Baitello da Secretaria de Saúde de Rio Preto, que está sempre conosco e sempre aí dando informações, transparência, um trabalho, um esforço muito grande. Eu conversei outro dia aí com a doutora Soraya, que cuida aí justamente dessa parte das UTIs. A gente falava a respeito dos problemas, quer dizer, é um negócio de louco, né? Doutor Baitello, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está aí nessa quarta-feira? Prazer recebê-lo de novo. Oi, bom dia, Storino. Tudo bem, estamos na luta aí. Estamos enfrentando aí o maior desafio aí da história da saúde pública. Acho que nunca, né, doutor? Nesses últimos anos, desde quando nós nascemos aí, a gente nunca viu uma coisa como essa. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, nos meus 61 anos, eu já vi, assim, muitas coisas de saúde acontecer desde a minha infância. A parte de poliomielite, campanhas aí, cachumba, sarampo. Teve uma época lá, outros tipos de pandemias que aconteceram, inclusive durante o regime militar, que escondiam feio aí a coisa. Eu via pessoas morrer. Graças a Deus hoje, apesar de muita gente achar que a gente tem que viver em regime fechado, eu prefiro a democracia, que as coisas são transparentes. É o que está acontecendo, acabou e temos que enfrentar. Eu queria, doutor Baitello, que o senhor comentasse para mim com relação ao que o governo do Brasil e o governo de São Paulo estão aí já preparando, comprando insumos com licitações para fazer a bendita vacinação. Eu não sei qual delas que vai vir. Se é de Oxford, se é da China, tem 2, se é da Pfizer americana, se é a russa aí chamada Sputnik. Eu queria saber do senhor, como é que está, o doutor, a Secretaria de Saúde já pensou em alguma coisa preventivamente com relação a insumos aí para não ser surpreendida com relação a uma provável vacinação daqui a 3, 4 meses, doutor? Storino, a gente nessa questão acompanha a política do Ministério e do Estado, né? O Estado está patrocinando aí uma vacina, né? A vacina chinesa, e a gente está no aguardo das definições. Ontem eu fiquei sabendo aí, como vocês, da vacina russa. Eu também concordo com você. Eu acho que existem interesses aí para tentar
não qualificar essa vacina. Eu acho que ela vai chegar primeiro, né? Provavelmente nós vamos ter a vacina russa sendo utilizada primeiramente, e aí a gente aguarda as definições das políticas do Ministério e da Secretaria Estadual. Ou seja, depende, logicamente, das estruturas maiores para a gente poder trabalhar. Eu tenho certeza que nós teremos aí alguma vacina e da mesma forma. Porque eu acho uma coisa importante, Baitello, porque aqui nós já temos um know-how bom de vacinação, né? Eu tomei a vacina aí contra a gripe aí, uma estrutura fantástica que o prefeito Edinho Araújo colocou aí, muito bem organizada com a Secretaria da Saúde. Eu acho que a maioria das pessoas que deveriam ter vacinado teve a oportunidade. Eu acho que as 450 mil pessoas que moram em Rio Preto, a maioria delas também, com essa estrutura e com esse know-how, não vai ter dificuldade desde que a vacina chegue aqui. Isso é uma coisa importante. Doutor Baitello, agora eu estava vendo ontem o secretário de Saúde, ele passou aí os últimos dados. Aí nós vimos a 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, acho que já estamos já na quase 34ª semana desde que começou essa tragédia toda aí, e um número que já estava escrito lá em cima, pico, né? O patamar. Eu queria que o senhor comentasse isso, porque agora a gente está na expectativa de uma descida. Eu acho que não tem mais aonde crescer uma pandemia como essa aqui, pelos números aí. Eu acho que muita gente já teve contato com esse vírus, eu não sei qual a expectativa que vocês têm, porque em São Paulo já tem 17,9% da população da capital. Se seguir mais ou menos o mesmo ritmo, boa parte da nossa população, talvez até nós que não tivemos sintomas, sei lá, alguma coisa, talvez temos tido aí contato com esse bendito vírus, né, doutor? Sim. A gente tem uma sinalização ontem que o doutor Denis colocou, é o seguinte: o municipal teve segunda, terceira, cerca de casos e abaixou para 3 mil. O que a gente tem que entender é que a pessoa inicia com a síndrome gripal e depois de alguns dias, cerca de 15 dias, é que ela acaba evoluindo. Alô? Estorino, tá ouvindo? Tô vendo bem o senhor, doutor. Ele acaba evoluindo para em torno de 15 dias a piora clínica e a necessidade de internação, de UTI e, consequentemente, depois os óbitos. Então, existe uma lacuna de tempo. Então, o que o secretário quis dizer ontem foi isso. Provavelmente, nós vamos ter uma redução dos casos. Não é que vai acabar os casos, sim, mas vai haver uma redução nas próximas semanas, né? Então, provavelmente a gente está no patamar, quer dizer, é um nível um nível grande, nós não temos poucos casos, é um nível alto para a cidade, mas com uma tendência de uma certa diminuição do número de internações daqui umas 3 semanas, não é agora, não é essa semana nem a outra, provavelmente daqui 3 semanas a gente comece a sentir uma redução das internações. Outro sinal que é bom, o número de pessoas positivas para a Covid, que já chegou a 40%, 50%, caiu para um patamar de 30% das pessoas que estão sendo testadas. Isso quer dizer que o vírus talvez está circulando com menos rapidez. E, então é outro sinal de que a doença deve arrefecer nas próximas semanas. Mas ótimo, isso, né? Aí é imprevisível, né? Porque depende muito do comportamento da população. Não adianta a gente falar isso e as pessoas voltar a negligenciar o uso da máscara, né? Evitar aglomerações. E aí a doença volta, né? E aí... Entendi. Eu sempre digo que tem 3 tipos, né, doutor? Que foram contaminados, eu espero estar do lado dos cuidadores, dos que tomam cuidado, mas que a maioria vai ser contaminada. A gente sabe que os primeiros foram os afoitos, depois os que ficaram aí, né, e pegaram por descuido, né, e depois, por último, quem está tomando cuidado. Agora, quem está tomando cuidado pode ser contaminado quando a vacina chegar, como aconteceu com H1N1. Agora, só para a gente refletir uma coisa, doutor Baitello, eu acho que a gente sempre tem que pensar no melhor, e daqui a pouco nós vamos mostrar outros dados aí.
Eu me lembro quando o ministro era o Mandetta, e na época, no início, travou aí, mas vamos ver se ele volta. No início aí, quando ele começou a falar, e talvez eu acho que ele também não tinha muito conhecimento, e ninguém tinha muito conhecimento, nós estamos num aprendizado constante sobre o comportamento desse vírus, ele dizia naquela época assim, a pessoa só deve ir procurar o hospital quando começar a sentir falta de ar. A gente sabe muito bem que hoje, aqui em Rio Preto, a testagem é altíssima, eu acho, espirrou e chega lá, eu estou vendo que está sendo testado, né? Hoje em dia não dá mais para esperar ter falta de ar, né, doutor Baitella? A prefeitura não está esperando ter falta de ar, né? Se a pessoa tiver alguns sintomas aí que podem sugerir, talvez por isso a gente tenha uma mortalidade não muito alta, como aconteceu aí em lugares aí como Manaus, Fortaleza, né? Que são cidades mais ou menos aí proporcionais à nossa região, não é isso, Baitello? É isso. No início, aí o ministro orientava as pessoas a ficar em casa. Essa orientação. Bom, a gente tenta, né? Mas a internet no Brasil é uma porcaria que não tem tamanho. A culpa não é de ninguém, né? Agora estão comprando a Oi aí, o consórcio TIM Vivo, e claro, estão comprando a Oi, né? Vamos pegar as linhas da Oi aí, né? Mas para mim não vai criar nenhuma diferença, porque você não consegue falar. Às vezes eu falo com a Cíntia aqui, que está lá em Londres, consigo falar com ela, te fala, aqui você não consegue falar, em qualquer lugar do mundo você fala, aqui no Brasil é desse jeito. Você tem um plano paga caro, igual a gente paga aí, né? Qualquer das operadoras, e você tem aí, parece uma carroça de internet, porque essas operadoras que vieram da Itália, da Espanha e a outra que agora é do México, com os Estados Unidos, tratam o Brasil como se fosse esgoto do terceiro mundo, em termos de internet. Eu estou falando mentira ou não? Nós temos uma internet boa, e quando a gente está conversando de repente, é preferível a gente nem começar a conversar com as pessoas, que a gente passa vergonha, a gente pede desculpa aí aos nossos telespectadores. Doutor Baitello, a gente tenta aí, porque eu vou falar uma coisa para o senhor, viu? É difícil falar, a gente pagar tão caro por uma internet e a gente às vezes não consegue comunicar. Completando o seu raciocínio, por gentileza aí. Então, a orientação hoje é que as pessoas que apresentem sintomas gripais procurem rapidamente a unidade de saúde. Não fiquem aguardando mais a questão de apresentar falta de ar. Então, tem sintoma, vai na unidade de saúde. Os sintomas estão se agravando com fadiga intensa, febre persistente, dor abdominal e diarreia acompanhado de quadros respiratórios. Procure a unidade o mais rápido possível, né? E aí eu queria alertar, Storino, a gente hoje costuma categorizar a doença em seis tipos de doença. O que tem gripe, o que sintoma gripal, ou seja, tosse, dor de garganta, febre baixa, o que tem gripe sem febre, os mesmos sintomas sem febre, e o que tem dor abdominal e diarreia. Esses três grupos são normalmente grupos que não evoluem mal. Se a pessoa apresentar sintoma do tipo confusão mental, fadiga intensa ou dispneia, ou seja, falta de ar, deve procurar imediatamente. Esses três pessoas com esses sintomas que eu falei, fadiga intensa, confusão mental e falta de ar, são sinais premonitórios, ou seja, que indicam que esse paciente vai evoluir mal, vai precisar de internação, vai precisar de UTI e, logicamente, tem mais chance de acabar evoluindo com complicações e morte, né? Pois é, doutor Baitello, para finalizar, eu vi lá aquele dado, 58 mil pessoas, tipo assim, são atendidas e 47 mil testadas. Esses 10 mil de diferença é justamente essas pessoas que não apresentam um quadro que possa caracterizar com o Covid, essa diferença que sempre passam por aqui para a gente? Não, essa diferença é porque no início da epidemia, o Ministério da Saúde, que tinha os exames na mão, depois a gente conseguiu comprar, né? Mas no início só o Ministério liberava e eram os exames pelo Instituto Adolfo Lutz. Então nessa fase inicial a gente não conseguiu testar todo mundo. Então veja que o número só vai aumentando agora. Nós estamos com mais de 70% de pessoas suspeitas testadas.
Mas isso foi na fase inicial, a gente não conseguiu fazer exame de todo mundo, era só daqueles que internavam. Então, obrigado, doutor Baitello. Foi um prazer, acho que você esclareceu muita coisa. O principal é isso aí, esses sintomas aí que acabam... É bom dizer também que muitos desses sintomas aí não quer dizer que a pessoa tenha Covid. O cara tá com dor de barriga aí, às vezes tomou aquele monte de cerveja, comeu aquele monte de coisa no final de semana, né? Mas é bom tomar cuidado. Obrigado, foi um prazer falar com o senhor. Obrigado pela gentileza aí. Doutor Baitello parou o carro, tá dentro do carro, tá sem máscara dentro do carro para conversar conosco. Não tem nenhum problema para depois não começar com mimimi. Mas tá sem máscara, tá dirigindo, não. Tá com o carro parado. O carro tá hermético aqui. O carro tá totalmente fechado. É, porque só sabe que tem muito mimimi, né, doutor? Daqui a pouco começa nas redes sociais. É, porque ele tava lá, você tá sem máscara, essa coisa aí que eu vou falar uma coisa. Um abraço, doutor. Prazer falar com o senhor. Um abraço, Torino. Tá certo. Eu quero falar com a Mari aí. A Mari, desculpa, Mari, nós conversamos. Quem que tá aí? O Pica-Pau que tá aí hoje aí conosco aqui dentro aí? Olha, o Pica tá aqui. É muita, né? Ô, Mari, boa conversa com o doutor Baitello, como sempre aí. Ele que é um dos cabeças aí da Secretaria de Saúde. Eu gostei dessas notícias aí que nós vimos aí, né? Que está diminuindo, inclusive, o número de pessoas que chegam lá. Tipo assim, de cada 10, já não são mais 30%, já baixou esse número com Covid. Quer dizer, isso é um bom sinal. Bom sinal até porque nós estamos sabendo que muita gente já foi contaminada. Eu nunca fiz teste aí desses tempos aí. Às vezes você já teve contato com o vírus, a gente não sabe, né? Vamos continuar com o nosso lenga-lenga aqui, Mari? O que nós temos aí a partir de agora? Vamos lá, Storino. Temos a fala do diretor executivo da Funfarm. Ele se emocionou aí e contou sobre essa fase de recuperação que ele vive. O Dr. Jorge Fares, ele permaneceu durante 41 dias internado na UTI do Hospital de Base. Vamos ouvi-lo. Até que no meados de junho fui acometido pela doença. E aí começa a falta de ar, começa um quadro grave. Vou para a UTI, dia 20. Já permaneci até agora, dia 31 de julho. Portanto, foram 41 dias de UTI. Um grande sofrimento, sem dúvida, principalmente para quem é médico, para quem sabe o que podia acontecer, né? Onde, claramente, além da gravidade do quadro, a morte estava próxima. E tive várias complicações da doença. Foi um quadro muito grave, mas graças a Deus, graças à estrutura do hospital, a dedicação dos profissionais, eu saí. O Dr. Jorge Fares permanece aí em recuperação na casa dele e agora vamos atualizar os casos da Covid aqui em São José do Rio Preto e também na região. Nas últimas horas foram 301 novos casos da Covid no município e 11 mortes. Em São José do Rio Preto, hoje são 12.458 casos positivos e 9.422 pessoas já estão recuperadas da Covid. O total de profissionais que estão contaminados com a Covid é de 1.445 profissionais. Deste total, 1.428 apresentaram quadro mais severo e precisaram de internação. Já na região noroeste, são 40.954 casos da doença e 1.017 óbitos. Na região de Votuporanga, são 8.729 casos confirmados, com 194 mortes. Já na região de Araçatuba, são 9.631 casos confirmados, com 252 mortes. E na região de Rio Preto, são 22.594 casos confirmados e 571 mortes, Storino. Mário, a gente tem que falar aí, mostrar que quando se fala região de Rio Preto, é que o estado de São Paulo é dividido por divisões regionais de saúde. Então, a divisão regional de saúde, volta a falar mais uma vez, não tem a mesma geografia que a região administrativa de São José do Rio Preto. Tanto é que nessa divisão regional de saúde aqui, excluem cidades como Guaraci, Olímpia, Altair, que já fazem parte da região DRS de Barretos. Isso mesmo. Mas elas fazem parte da região administrativa de Rio Preto. Né? Por isso que dá essa diferença, às vezes, coloca lá no vermelho, aqui no laranja, e acaba dando conflito. Agora não deu conflito, tá tudo laranja aí, né? Pelo menos ali, aquela região ali de Barretos, tá laranja também, né? Não consegue ir pro amarelo, né? Nós temos também, Luiz Storino, por cidades, os números atualizados também aí na tabela. Mostra pra gente aí.
Catanduva teve um aumento aí de 83 casos, né, totalizando 1.975 casos positivos. Tiveram mais 2 mortes nas últimas horas, total de 66 mortes no município. Já Olímpia tiveram mais 31 casos nas últimas horas e total aí de 15 mortes. Tanabi, 808 casos positivos e 18 mortes. Mirassol, 703 casos positivos e 19 mortes. José Bonifácio, 546 casos positivos, 5 aí nas últimas horas e 14 mortes no total. Badibacite, 459 casos positivos e 14 mortes. Guapiaçu, 423 casos, 14 mortes. Potirendaba, 363 casos, 21 casos aí nas últimas horas e 7 mortes no total. Nova Granada, 297 casos, nas últimas horas tiveram 9 casos aí positivos e 7 mortes no total. Acho interessante e trágico, viu, Mari? Porque se eu pegar deixando aqui na tela mais uma vez aqui, ó, esses casos aí, você vê que as cidades que têm uma população mais ou menos parecida, o número de mortes é mais ou menos igual, né? Mirassol com 50 mil habitantes, Olímpia mais ou menos nessa faixa, Tanabi não tanto, mas chegando perto, daí todas mais ou menos com isso, olha, 15, 18, 19, José Bonifácio também, 14, que é mais ou menos parecida aí com Tanabi, e as outras cidades que têm a população parecida como Badi, Guapiaçu, Potirendaba, exceto Potirendaba, mas Badi, Guapiaçu com 14, e Potirendaba e Nova Granada, que tem uma população aproximada com 7 mortes. O vírus realmente é implacável e ele é proporcional à população, é isso aí. Agora está lá, a cidade lá em cima, lá, que é a segunda cidade mais importante da nossa região, que é a cidade de Catanduva, que também está numa situação complicada, né? Está aumentando bastante o número de mortes aí. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Mas o que, Mari? Taxa de ocupação do hospital de base, são 127 leitos ocupados no momento na enfermaria, 45% aí representa a capacidade que já está ocupada. Já na UTI, 115 leitos ocupados, o que representa 98% da capacidade, um número aí bem alto, Luiz Storino. Na enfermaria do HCM, 4 leitos estão ocupados, o que representa 13% da capacidade, e na UTI do HCM, 2 leitos ocupados, o que representa 14% da capacidade. Os leitos de UTI aí do hospital de base vêm aumentando cada vez mais aí o número de internados no local. Já a taxa de ocupação da Santa Casa hoje tem 85% da capacidade já preenchida na enfermaria e 97% da UTI já está também com os leitos preenchidos. E sobre isso, o provedor da Santa Casa, o Nadim Curi, falou a respeito. Estamos preocupados, muito preocupados. Achávamos que essa semana poderia diminuir, né, a quantidade de pacientes com coronavírus, só teve aumento. Então, está nos trazendo grande preocupação em relação a vagas, em relação à medicação. Todo dia nós estamos correndo atrás, e quando a gente consegue estar pagando triplo, quádruplo na medicação, é um estado muito preocupante, sim. E eu não sei como vai acabar isso. Eu não tenho capacidade para abrir mais leitos. Essa é o que eu tinha, e isto devido que eu estava montando uma UTI nova que eu iria inaugurar em dezembro. Eu estava com 22 ventiladores aqui parados. Se não fosse isso, eu também não teria tudo isso. Entendeu? Então, graças a Deus, a gente tinha esses ventiladores no início parado, com mais o que nós temos, né? E com mais o que a DRS nos emprestou. Então, está dando para trocar 36, 37 e às vezes até 38 leitos de UTI. Covid, só Covid. O outro UTI é separado. Não pode nem pensar. Um fica numa ponta e o outro fica na outra ponta. Não, Covid, hoje eu tenho 16 leitos, eu estou com 12 ocupados. Mas tem dia que tá com 16, tem dia que os 16 não dá. Então, aí depende do dia. Hoje eu tenho 12 pacientes. Eu acho que nós temos que ficar na laranja. Não tem que regredir nada. Eu acho que para amarela está cedo, né? Mas a maneira que o povo está se comportando que é complicado, né?
mas eu acho que não deve voltar para vermelha, não. Eu acho que tem que voltar para laranja, continuar na laranja. E, ó, você pode ter certeza que 80%, 90% vai pegar Covid. Situação preocupante, né, Luiz Storino? Agradecemos aí o Alexandre Gama, que passa pra gente esse material. Esse material é da TV Câmara, de São José do Rio Preto, que sempre passa pra gente. É uma TV pública e colabora conosco, que também nós somos uma televisão pública também, né? Uma televisão pública. É isso. 80%, 90%, segundo o doutor Nadim, terão contato com o vírus aqui na nossa população. Se a gente imaginar 450 mil pessoas, quer dizer que apenas 90 mil pessoas vão ficar sem contato. E mesmo assim, depois vem a vacina. É como aconteceu com o H1N1. Se olhar por aí, muita gente já teve contato com o H1N1, muita gente já teve contato com o Covid, não o 19, os outros tipos aí que a gente vacina os cães contra esse tipo de outras versões da Covid. Quem já teve contato com essa aí, hoje dizem até que estão meio imunizados, quer dizer, é uma loteria, né, Mário? Já disse no início. Primeiro os afoitos, depois os distraídos e por último esse número que está falando aí, os 20% que vão sobrar serão os que tomam cuidado extremo. E mesmo assim, cuidado extremo, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, né? Mas, tomara que, se chegar, que chegue branda. E que possa o sistema imunológico acabar respondendo e não passar para esse número absurdo aí de mais de 500 pessoas que morreram na região de São José do Rio Preto. De Catanduva a Santa Fé do Sul, 500 e tantos óbitos. Passa a região noroeste de novo para mim aí, que é a Divisão Regional de Saúde de Araçatuba e de Rio Preto, que a gente tem um contato muito forte, já são mais de 1.000 óbitos. Mais de 1.000 pessoas morreram. Olha, você vai falar isso aí, pô, tem país aí que você vai ver aí, esses países pequenos, né, não chegaram a isso, né? Se você pegar uma Bélgica, acho que foram 8.000 mortos, né? Só a região aqui já são 1.000 e tantos. Ah, vão tirar a proporção de população? Tudo bem, lá tem muito mais população. Mas a área geográfica da Bélgica é parecida com a área geográfica da região de São José do Rio Preto. Ou até menor. Tem mais gente. É uma tragédia. É uma tragédia, não é isso, Mari? Uma coisa que a gente todos os dias levanta. Tem gente que tá ficando tão louca que está colocando até um pedaço de sal aí, um pouco de sal do lado da cabeceira, para ver se tem sabor de manhã. E à noite, quando vai dormir, agradece a Deus. Porque é isso. Quem não tem um parente, um conhecido aí que ficou doente ou que morreu até agora? Quem não tem? Já conheci vários. E depois desse depoimento do doutor Jorge Fares aí, emocionado aí, porque o doutor Liberato Caboclo, que é um dos maiores médicos aqui da cidade, uma vez se intoxicou com camarão e foi socorrido no hospital de base. E depois que se recuperou, numa festa que a gente estava, ele dizia que o maior medo dele se dá pelo fato dele ser médico e saber que cada procedimento que está sendo feito é para evitar uma determinada coisa. Que cada reação que o organismo dele tem, ele sabe o que está acontecendo. O que aconteceu com o Andaló também, que é médico, e outros aí. Porque o médico, ele sabe. Se vai aplicar alguma coisa para ele, o que você está aplicando? Isso, ele está sabendo que pode estar tendo uma parada cardíaca, que pode estar tendo um colapso pulmonar, né, Mari? Ele sabe. Se me coloca lá para tomar lá um remédio lá contra a trombose, você está tomando heparina. Eu posso saber que heparina é para evitar que eu tenha uma trombose, mas o médico sabe muito bem que a heparina está entrando no corpo dele, como é que ela está agindo, e se não agir, o que vai acontecer? É um desespero total. É um desespero. Ele, como médico, ele sabe o que passa na cabeça dele. Então, esse depoimento dele fica aí como alerta para as pessoas tomarem cuidado. A maioria toma cuidado, Mari. A maioria toma cuidado. Mas tem uma minoria aí, que eu vou dizer uma coisa para você, que dá vontade de sair correndo, que os caras não estão nem aí para paçoca, né? Não estão nem aí para paçoca. Não é isso, Mari? É isso mesmo, Luiz Storino, emocionante o depoimento aí do Dr. Jorge Fares. E na hora que o Dr. Nadim estava falando, eu cheguei a ficar arrepiada, porque realmente é uma situação preocupante em relação a essa questão dos leitos, dos respiradores e também dos medicamentos que precisam aí de serem utilizados na intubação. E nós temos um vídeo aí, Luiz Storino, dos bares lotados no Rio de Janeiro, apesar de ser em outro estado, pode refletir também, né, em toda a sociedade e aqui também, em São José do Rio Preto. Olha essas imagens aí. É tudo atual isso, Mari? É coisa agora recente? É recente, foi do início, no último fim de semana, tudo isso daí, essa lotação no Rio de Janeiro. Hein? Apesar de lá o índice, né, o número está decrescendo, já não está mais numa situação
tão preocupante, a taxa de letalidade no Rio de Janeiro, ainda em relação à Covid, é de 72 pessoas por dia, né? Então, ainda assim, tem que se preocupar em relação a esse dado, porque são 72 vidas ceifadas diariamente. Pois e essa é a isso que a gente preocupação. nota. É a preocupação que a gente tem, é isso, é o comportamento das pessoas. Em São Paulo, a gente viu aí no final de semana, depois da vitória do Palmeiras, um bando de responsáveis aí se juntando em frente ao estádio. Eu vou te falar uma coisa, ô Mari, como é que ainda tem gente? Eu torço para futebol, eu assisto futebol. Como é que tem gente que ainda idolatra jogador de futebol depois de uma vitória e fica lá se beijando, se abraçando, pulando, se matando, se esgoelando, se esfregando, e por causa disso, eu não vou entender isso jamais. Eu não vou entender isso jamais. Não é isso? Porque chega na sexta-feira santa, o outro lá tá pendurado lá no pau, ninguém se sensibiliza, acaba um jogo aí. Foi bom? Foi, acabou, ganhou. Mas vão lá comemorar no meio de uma pandemia. Eu não vou entender isso jamais. Agora, o Rio de Janeiro tem uma característica própria. É um lugar que as pessoas são liberais. Eu morei lá, eu conheço bem, né, ô Sem Alma? O povo lá não tem nem ir pra paçoca. O prefeito do Rio, que é o bispo da Igreja Universal, aí, o Marcelo Crivella, eu acho que ele nunca foi na praia. Aquele homem acho que nunca vestiu um calção de banho. Já foi lá, pulou na água, lá em Copacabana, em Ipanema, no Leblon, lá no Arpoador, lá na Barra da Tijuca. Nunca foi, acho que ele não sabe nem onde fica a Barra da Tijuca. Né? Se é zona oeste, se é zona não sei o quê, né? É zona oeste, a gente sabe. Agora ele se esmolou de fazer o seguinte, Mário, imagina a situação. Um aplicativo, você liga no aplicativo e reserva um espaço na areia, numa praia, para você ficar por 2 horas. Né? Aí você vão marcar. É como se você morasse na Suíça, você morasse mais aonde aí? Qualquer lugar, na Alemanha oriental, na Alemanha, atual Alemanha, mais aonde? Na Dinamarca, na Suécia, né? Onde as pessoas são disciplinadas, no Canadá, onde são disciplinadas, né? No Japão, principalmente, o japonês, então, tô disciplinadinho, né? Aí vai marcar lá, Mari. Então, tudo bem, eu quero ir, só quer ir aonde? Eu quero ir no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca lá, com uma praia boa, né? Eu quero ali perto do morro tal lá, igual no Maracanã, né? 3A, já vi aqui no mapa, que é do senhor, tá bom. 4 pessoas, então vai lá. Aí vai fazendo isso no aplicativo. Olha só a história. E o que sobrar vai ser ocupado por outras pessoas. Agora, num estado onde o jeitinho é a palavra principal, Mari, e onde você tem arrastões, onde você tem lá uma turma lá que não tá nem pra paçoca, porque carioca não tá nem pra paçoca, né? O cara vai chegar e falar assim, mano, a praia é minha, você vem me tirar daqui de que jeito? Você acha, Mari, que uma coisa dessa vai funcionar no Rio de Janeiro, com um comportamento desse aí nos bares? Você acha que praia vai ser um lugar tão civilizado, como se tivesse em Saint-Tropez, como se tivesse em Ibiza? Situação lamentável, né? Piada, né? Lá já funciona. É piada, né? Eu tô em Saint-Tropez, né? Tô mais aonde? Eu tô em Ibiza, tô não sei mais aonde. Mas eu vou falar uma coisa, mas o bispo lá, né? Que conhece muito de culto, isso eu não vou discutir com ele, eu conheço ele bem, eu gosto dele até, não tem nada contra, mas como prefeito é aquela coisa, né? Dividindo, loteando praia do Rio de Janeiro, né? Aí você imagina o que vai acontecer, Mari? Os bacanas da Zona Sul, principalmente aí de Ipanema, do Leme, do Leblon, já vão reservar tudo ali, né? Porque tem aplicativo, vai chegar a turma lá de baixo, lá da Zona Norte, vai ficar lá atrás, aí vai dar confusão. Porque isso aí, inclusive, é ilegal, Mari. Isso é ilegal. Isso aí não pode, porque a praia, você não pode fazer capitania hereditária dentro de praia. Não sei como é que eles vão fazer hereditária. Né? Isso aí é ilegal, pô. Eu não sei como é que nenhum desembargador ainda chegou lá e cortou isso, mas vamos ver o que vai acontecer. Mais o que, dona Mari? E aqui em Rio Preto tem essa discussão, Luiz Historino, justamente dos bares e restaurantes, né? São José do Rio Preto está na fase 2, na fase laranja do Plano São Paulo, mas um grupo de empresários e proprietários aí desses tipos de estabelecimentos querem voltar às atividades na próxima sexta-feira, mesmo estando proibidos. Peraí, quer dizer que... Mostra aí, os jornais hoje estão publicando, estamos vendo para tudo quanto é lado. Esse é o nosso de hoje, do meu querido amigo Edson Paz. Restaurantes prometem abrir sexta mesmo com proibição, e colocar lá um basta, sexta 14/8, o movimento é esse.
Ô Mário, só que isso aí tá dando polêmica. Eu tentei falar com o sindicato, ninguém quis falar. O sindicato, não sei o quê, né? Aí tentamos falar aí com pessoas do movimento, donas de bar. Olha, em nenhum momento eu tiro razão dessas pessoas aí. A gente não tira razão, eles querem trabalhar, já teve manifestação do pessoal aí das academias, o pessoal dos salões de beleza. É difícil manter um bar fechado 5 meses. Está lá correndo, tudo. A prefeitura não deixa de cobrar o IPTU deles, deixa, Selma? A Companhia Paulista de Força e Luz aí também não deixa não, né? Nem que seja o mínimo, né? Mas o quê, né? As contas estão chegando lá. A gente sabe das dificuldades. Só que, Mari, o prefeito Edir Araújo parece que falou grosso com esse povo aí, hein? Parece que ele teve uma reunião lá e que o bicho pegou e ele ameaçou colocar a vigilância sanitária, a fiscalização, junto com a polícia militar e lacrar tudo. E o que aconteceu, Mário, pelo que eu soube? Houve um afrouxamento nessa braveza aí, ou seja, não criticando vocês, depois não vão começar a me xingar. De pitbull virou seu cachorrinho Sansão aí, que é um beagle. Beagle não, né? Sei lá o que é seu cachorro pequeno. O Thor. O Thor. Um pincher. Essa é a realidade, não é? Porque sabe que isso aí vai dar confusão, Mari. Ninguém está tirando a razão deles, estão sofrendo. Mas afrontar aí a lei, a gente sabe muito bem que a coisa não funciona desse jeito, né, Mari? O sindicato, Luiz Storino, enviou uma nota, eles falaram que só vão se posicionar após uma reunião que eles vão fazer amanhã com esse grupo de empresários. Então eles não mostraram nem favorável, nem contrário, mas a posição do momento é essa. Amanhã vai ter uma reunião aí. Mas é o seguinte, nesse país aí que tem, nesse país aqui nosso, que tem sindicato do quanto é tipo, tem sindicato, e tem bons sindicatos aí, e tem sindicatos aí que eu não sei nem para que existe, que não serve para nada, não estou dizendo que é esse aí. Eu acho que quem tem que tomar a iniciativa de tudo é o sindicato, porque na hora de cobrar as mensalidades dos patrões e dos funcionários, cobram. Né? Inclusive porque muita coisa aí acabou, agora está sendo voluntário. Antigamente era na marra, você dava um dia de trabalho. Sabia disso, Selma? Um dia de trabalho. O sindicato dos jornalistas, para mim, é um lixo. O dos radialistas é pior ainda. Tem uns aí que só vê presidente voando de avião para baixo e para cima e não faz nada. Não sei se é o caso dos outros sindicatos. Mas esse sindicato aí dos estabelecimentos já deveria ter conversado aí há muito tempo. Não é? Mas no sentido já de se preparando talvez para o amarelo, que pode ser daqui a 10 dias, 20 dias, não sei, para começar a fazer, inclusive, o protocolo para o pessoal voltar a trabalhar. E tomar a iniciativa de ir lá, conversar com o prefeito. Não esperar que os seus associados tomem iniciativa e levem cacete para depois ter que voltar atrás, porque meia dúzia de pessoas aí vai fazer o quê? Vai enfrentar a Guarda Municipal, vai enfrentar a Polícia Militar, porque se abrir e o prefeito mandar fechar, ele vai fechar mesmo com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, vai dar confusão. Não é ou não? É isso, não sou eu que estou falando, isso aí é a lei. Né? A PM vai em cima, e eles sabem muito bem disso, e tem toda a razão eles de reivindicar o trabalho, porque não é fácil. Qual que é a nota aí, Mário? O pessoal aí também não mandou uma nota aí, o pessoal aí do grupo aí, esse grupo que estava tentando abrir, nós tentamos falar aí com a moça, com os outros donos de restaurante, mas ninguém quis falar, parece que a coisa deu uma amansada aí, devido às ameaças que vieram de tudo quanto é lado, a gente sabe muito bem. A primeira ameaça viria do Ministério Público, porque o Ministério Público iria manifestar, ia entrar na Justiça já mandando fechar, se não fechasse, teria intervenção. A própria Procuradoria da Prefeitura iria fazer isso. E a multa também, né, Storino, é bem salgada, ainda mais neste momento aí, 5 meses fechados. 6 mil reais, Mari? 6 mil reais, então assim... Você tá ferrado, toma uma multa de 6 mil, você vai vender as cadeiras e não vai sobrar dinheiro nenhum. É isso. Bom, vamos esperar que o acordo seja feito. Agora, Mari, vamos ver agora sexta-feira se teremos mais uma reavaliação. O próprio doutor Nadim disse assim, tem que continuar nesse laranja aí, porque eu não aguento mais. Se o cara da Santa Casa fala isso, o Jorge Fares, que ficou entubado, fala também isso, eu vou falar mais o quê? Eu vou falar o quê? Vai mandar todo mundo para bar, para beber a noite toda, depois todo mundo começa a falar alto, igual está no Rio de Janeiro, para entupir o hospital e começar a gente cair na rua e morrer, igual aconteceu no Equador? Eu não vou ser favorável a isso não, dona Maria, de jeito nenhum. Vamos continuar aí ouvindo os diretores de hospital e também as autoridades de saúde, porque o termômetro maior
são os leitos de UTI. São os leitos de UTI. Quando tiver gente lá, pelo menos 20%, é duro falar isso, eles não gostam que eu fale. Sempre 20% a 30% de quem está aí acaba evoluindo para o pior. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí são os hospitais que falam aí, é o que vem acontecendo. Previsão do tempo para as próximas horas aí, 28 graus. 28 graus, tá aí. Tá quente, né, São Mateus? Tá quente. Vai chegar a 33 a temperatura máxima aí. Depois ela dá uma amenizada, mas só à noite. Mas continua, 26 graus por volta aí das 8, 9 horas da noite, é uma temperatura alta. Só na madrugada chega aí aos 21 graus, umidade relativa baixíssima, 29 graus, 29% melhor dizendo, vento 18 km por hora, chuva 0%. Olha, as máximas aí vão aumentar daqui para frente, pelo menos até sábado, 36, a máxima mínima de 21, depois dá uma amenizada aí, mas também fica na faixa dos 32, volta a 36 na próxima terça, e assim continua e nenhuma previsão de chuva. Vamos ver como é que está a situação aí nesse deserto, que é a região sudeste, Minas, São Paulo, Rio e a nosso querido Espírito Santo. Hoje tem Vitória de um lado e Vila Velha do outro, né, Selma? Maravilhoso lá, hein? Oi, Guarapari. Vamos sonhar aqui, né? Tá bom, então. Vamos lá. Uma massa de ar seco ainda vai predominar sobre a região sudeste do país nesta quarta-feira. Em praticamente toda a região, a previsão é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Apenas no Vale do Ribeira e litoral sul paulista, o sol vai aparecer entre muita nebulosidade. Na região da capital paulista, do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e no centro-norte capixaba, o sol deve aparecer entre muita nebulosidade no período da manhã, mas a partir da tarde, o sol passa a predominar. Em parte do Triângulo Mineiro, no noroeste e oeste paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Nas demais áreas do centro-oeste paulista, centro-oeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30%, também nas horas mais quentes do dia. No litoral norte fluminense são esperadas rajadas de vento de até 55 km por hora. A mínima prevista em São Paulo é de 13, a máxima é de 27 graus, mínima de 16 e máxima de 30 graus no Rio de Janeiro. Nos próximos dias, no centro-sul e oeste paulista, são esperados volumes de chuva entre 50 e 100 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa tem pouca ou nenhuma chuva prevista, e em praticamente todas as outras áreas da região, os volumes não devem ultrapassar os 20 milímetros. Tá aí, portanto, o que aumentou? O boi gordo aumentou a picanha do nosso dia a dia? Subiu o milho e baixou o café. É uma coisa de louco, né, o mercado, né? Aninha, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, tranquilo. A nossa gigante da informação esportiva está aqui comigo, a Ana Júlia, né, Ana? Daqui a pouco, qual que é o destaque de esportes, Ana? Bom, Palmeiras, Corinthians e São Paulo iniciam hoje no Campeonato Paulista e o Atlético Goianiense... Vamos de novo aí. Vamos de novo. O Atlético Goianiense conseguiu inscrever 4 jogadores que estão com Covid para enfrentar hoje o Flamengo. O cara com Covid vai jogar, né? Não tem problema não, né? Esse país é um país de brincadeira, né, Mari? Jogadores do Atlético de Goiás, Mari, estão lá com Covid e mesmo assim vão jogar, né? Que situação é um carnaval. Só falta ter carnaval, né? Escola de samba, né? Unidos do Cabo Sul, né? Lá no Rio de Janeiro... a Portela, né? É uma loucura isso, né? É uma loucura. Eles começam um campeonato no meio de uma pandemia.
Já tivemos o domingo lá, daqui a pouco nós vamos falar isso, o time de Goiás todo contaminado. Quase todo. Agora o time do Atlético de Goiás também está com 4, mas não tem problema não, porque vamos jogar porque não passa mais, já está bem. Isso é uma piada, né? Piada mesmo. Ô, Mário, às vezes a gente é duro aqui, eu sou duro às vezes para falar as coisas, porque eu já sou um jornalista bastante velho, né? Vocês são novas aí, você, a Ana, a Verônica, os outros que estão aqui, mas eu já vi de tudo. Porque eu cansei dessa história de ficar fazendo jornalismo aí, sabe? Jornalismo meia boca, no sentido de você ter que ficar escondendo a verdade. Ah, mas você é muito duro, você fala as coisas de uma maneira franca. Mas tem que ser franco, pô. Nesse país aqui é o país da hipocrisia. Com todos os defeitos que tem aí o presidente da República, ele tem muita coisa que eu não concordo que ele faz, tem muita coisa que eu não concordo, mas a maior virtude que o presidente tem é ser franco. Vai ter que ser aqui, não, mas não é bem assim, não. É porque, igual o tal de Mandetta estava aí, falava assim, não, você só vai procurar o médico quando você sentir falta de ar. Quanta gente não morreu nessa história? Ó, você vai procurar o raio do médico quando você sentir dor de barriga, quando você tiver com gripe, você vai lá, porque pode ser Covid. É assim que funciona a coisa. Não, não sei o que. É o país da hipocrisia. Sabe? Eu detesto hipocrisia. Acho que meu sangue calabrês é diferente desse ponto. É ou não é? Quem gostar bem, quem não gostar também, né, Selma? Né? A gente fala, porque você falou aí que uma parte que está aí na UTI, é verdade, de 20% a 30% pode não sobreviver. Você é hipócrita, então, pode não sobreviver. Aí melhorou, né? Policial, com você, Ana. O que nós temos? Ana não, Mari. O que nós temos de polícia aí, antes da Aninha falar do esporte aí? Vamos lá, Mari. Oi, Storino, antes de nós entrarmos nas notícias policiais, sim, uma das representantes aí do grupo de restaurantes, proprietária de restaurantes, vai falar conosco sobre esse assunto, sobre essa ação que eles promoveram aí nas redes sociais. Tá certo. A Laísa Corsi está conosco aí. Está aí conosco. Está sofrendo bastante, eu sei, com os bares dele. Ô, Laís, eu gosto dos seus bares, hein? Quando estava aberto, eu gostava bastante. Obrigada. Gosto muito aí, né? Do barbecue e o jasmim. Não esqueci Estamos não, hein? Com saudade. Bons momentos aí. Bons momentos aqui em Rio Preto também, aí, por exemplo, que eu gosto muito no Sanremo, por exemplo. Adoro comer no Sanremo. A Cantinela. Nós temos grandes restaurantes aqui. A parte gastronômica de Rio Preto, ela é realmente boa. E atrai muita gente da região. A gente sabe muito bem disso. Agora, a gente entende da situação de ficar 5 meses fechados. Eu disse isso aqui. Não é fácil, porque as contas estão chegando e bate o desespero. A partir do momento que bateu esse desespero aí, veio uma reação. E a reação veio por parte das autoridades. Como é que é enfrentar isso e o que vai acontecer? Vocês vão abrir na marra sexta-feira, ô Laís? Realmente, a gente juntou alguns donos de restaurantes, né? A gente já vem conversando há muito tempo. A situação veio se agravando, perguntaram para mim hoje, eu vi que está crítica agora. Eu falei, não, crítica estava 2 meses atrás, agora meu está tentado. O objetivo principal dessa campanha que a gente lançou foi fazer um ato de protesto. Foi um grito de atenção, porque é a sensação que nós estamos esquecidos aqui. A gente não é contra para evitar transmissão entre as pessoas. O que a gente está se contra no momento isso é uma hipocrisia, né? Hoje eu fui no centro da cidade, lotado, o ônibus lotado, o bom prato do senhor Dória ali, com uma fila aglomerada de gente esperando comida que precisa comer, obra funcionando, autorando em tudo quanto é segmento, né? Desculpa o termo, mas é isso mesmo. E a gente foi esquecido, fechado aqui, há quase mais de 150 dias, metade do ano quase já se foi. Pedem pra gente, esperam que a gente mantenha as pessoas empregadas, né? É difícil. Mas que jeito? Pagar que jeito? Fazer o quê? Manter o cara... Não acabou, não tem mais recurso para nada. Laís, é o que eu falava agora há pouco, não sei se você ouviu, é o país da hipocrisia. Esse nosso país é o país da hipocrisia. Porque a mesma forma aí, eu falava a respeito dos salões de beleza aí. Eu não via problema nenhum de atender um ou outro aí. As pessoas hoje estão atendendo escondido como se fossem bandidos. Eu acho que tudo bem feito, tudo organizado, dá para fazer. Agora precisa conversar. Porque eu não entendo como é que você, às vezes, você coloca um ônibus lotado aí, não vai contaminar as pessoas e outros locais vão contaminar. Se fecha supermercado no final de semana e os caras lotam o supermercado de Mirassol no final de semana, porque aqui está fechado. Então são coisas
sabe, que precisam ser pensados. Você tem razão nisso tudo. Agora, eu lamento muito, é o sindicato de vocês também não tomar uma iniciativa. Eu cobrei do sindicato hoje. Eles que deveriam ter tomado essa iniciativa. Eu não posso falar pelos outros. Eu estou bem decepcionado com o nosso sindicato. Sim. A gente entende que a questão é do governo estadual, que está deixando aqui o governo municipal de mãos atadas. A gente entende. Mas a gente entende também que vários setores fizeram muita pressão e o nosso governador resolveu achar que era mais essencial do que outros, né? Então, não tinha poder financeiro para pagar a campanha política, ele resolveu que era essencial. A gente aqui é uma classe, nesse aspecto, apesar de ser uma classe super empregadora, né? Quase 35% de mão de obra, baixa renda, trabalha nesse setor, mas não é um setor que banca a campanha eleitoral. Então, fomos esquecidos. É uma hipocrisia tremenda. É um crime que está fazendo com o restaurante. Mas o governador não se importa com isso, nem com o cabeleireiro dele vai em casa, ele tem academia em casa, né? E provavelmente o chefe de cozinha estava lá na casa dele para cozinhar para ele. Laís, só que tem uma notícia ruim agora do governador Dória aí, nós vamos passar aí em primeira mão aí. Mari, qual que é a notícia aí do governador Dória aí, Mari? Luiz Storino, acabou de sair a atualização, o governador João Dória testou positivo para a Covid, já é o 11º governador com Covid-19 no Brasil. Tá certo, então. Tá aí, Laís. Agora não sei o que vai acontecer, o governador vai ter que se tratar, né? Tá aí vítima também da Covid. Laís, obrigado pela participação do programa aí. Obrigado. Como todo, foi um prazer falar com você. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, viu? Um grande abraço para você. Tá, obrigado aí. Rapidamente aqui, Aninha, vamos lá, esportes. Vamos lá, O time do Covid goianiense vai entrar em campo, né? Vai entrar em campo desfalcado, né? 9 jogadores a menos que testaram positivo, não podem jogar. Palmeiras e Corinthians, que jogaram o Campeonato Paulista no sábado, não estrearam no domingo, estreiam hoje. O São Paulo também, por causa do jogo adiado contra o Goiás. Então, eles estreiam hoje. Vamos ver a tabela rapidamente aí, pra gente mostrar que vai jogar hoje aí, Tadeu? Ô, Matheus. Hoje aí, 7h15 da noite, Atlético do Paraná e Goiás. Bragantino enfrenta o Botafogo, o Atlético Goianiense enfrenta o Flamengo, Fluminense o Palmeiras, o Atlético Mineiro pega o Corinthians, o Bahia enfrenta o Curitiba, o Ceará o Grêmio, amanhã o São Paulo enfrenta o Fortaleza, o Internacional o Santos e o Vasco o Sport Recife. Quero ver o Atlético e Flamengo, vou assistir isso aí pelo Premier para ver o que vai acontecer. Obrigado, Ana. Tempo tá corrido, né? Vamos lá, polícia, rapidamente aí, depois da notícia que o governador João Dória testou positivo aí. Obrigado pela presença, Laís. Foi um prazer falar com você, o tempo está esgotando. Mari, rapidamente, resumo da polícia aí. Vamos lá, Storino. Um idoso de 66 anos morreu, ele sofreu um mal súbito enquanto dirigia ali na Avenida Lino José de Seixas, na represa municipal, e aconteceu um acidente durante essa situação e ele não resistiu aí e faleceu. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem aqui em Rio Preto. Uma criança de 11 anos também ficou ferida, ela foi correr atrás de pipa, ela estava de bicicleta, um veículo que passava não conseguiu frear a tempo e atropelou essa criança. Ela foi encaminhada para o hospital e foi socorrida. O menino foi levado para a UPA Norte com fraturas na clavícula e suspeita também aí de fratura no cotovelo esquerdo, Storino. E teve uma outra situação, um mecânico de 23 anos, essa situação é bem inusitada, ele pulou aí, invadiu uma escola do Jardim Dom Lafayette, aqui em São José do Rio Preto, para comer os alimentos que estavam lá na escola. Nós temos 2 imagens aí sobre essa ocorrência. A Guarda Municipal foi chamada aí para fazer esse flagrante e ele confessou que ele não queria roubar nenhum objeto, nenhum material e que, como ele está em situação de rua há alguns meses, por isso que ele fez isso. Então ele consumiu iogurte, pipoca, bolacha, coisas que tinham lá no estoque da escola e é isso, Luiz Storino, uma situação aí bem inusitada. Ele foi preso em flagrante e vai responder aí por dano qualificado de patrimônio público. Pois é, isso aí é capaz de ser preso, aquela turma que andou roubando aí, né? Tá tudo solto pelo STF, né? Aqueles lá, né? É o que acontece no Brasil, também não justifica nada disso não, mas a gente tá aí. Mário, a última pergunta aqui que o pessoal tá fazendo aí. O governador vai fazer tratamento com cloroquina aí? É a pergunta, o que ele afirmou por hora é que ele vai continuar aí com os trabalhos, mas dentro da casa dele aí. Agora ok, home office, o governador de São Paulo. Obrigado pela audiência, obrigado, Mari. Pessoal da tarde, o pessoal da noite, muito obrigado.
Vamos voltar amanhã, quinta-feira, com um novo jornal. Tenham todos um ótimo dia.